Vamos falar agora sobre prevenção, porque eu já comecei a apresentar aqui alguns dados que você precisa identificar em você para saber se você tem que se prevenir um pouquinho mais ou se nesse sentido você está tipo, não, tô de boa, né? Burnout, pelo visto, vai passar muito longe de mim, porque eu tenho uma vida super leve, eu tenho uma forma super leve de me relacionar com as pessoas, com o trabalho e comigo mesma. Então, se você leva essa vida de boa na lagoa, que bom, mas se você percebe que você tem essa tendência a ser tóxica com você mesma, só precisa de um ambiente para facilitar, né? Esses ambientes profissionais que tendem a levar a essa situação, né? A esse transtorno. Então, o que a gente precisa fazer para se prevenir? Faça parte de uma comunidade, ou tenha amigas, tenha um grupo, tenha com quem conversar, que é o primeiro ponto, não é o primeiro, mas é um deles, né? E que eu acho muito importante, realmente, a vida social, e uma vida social de qualidade, não precisa também ser 10 amigas, uma amiga, ter alguém com quem conversar. Eu não tenho amigos, mas eu vou à minha igreja e eu me sinto muito acolhida lá, me sinto muito confortável lá, sinto que eu sou importante lá dentro. Então, isso conta. Outro ponto, a fé. E quando eu boto aqui fé, não estou falando de religião, por favor, não estou mesmo. Eu estou falando de acreditar em algo, que pode ser na religião, né? Pode ser na sua espiritualidade, como pode até ser na ciência, né? Eu acredito na ciência, acredito no poder da ciência e nem acredito em Deus, tá? Mas acredite em algo, ter algo para acreditar, né? Um lugar para a gente depositar as nossas angústias e as nossas verdades também, que aqui eu coloco tudo isso dentro de fé. Tenha esse lugar, se você não tem, procure, realmente entenda a importância de ter isso na vida. Como já tive clientes da gente detectar que a pessoa não tinha essa crença, não tinha nada para acreditar. E aí a gente entende, porque na psicologia a gente não trabalha com remédio, né? Quem prescreve remédio são os psiquiatras. Eu sou psicólogo, então não prescrevo remédio. Quais são os remédios que eu prescrevo? Isso aqui que eu estou passando para vocês. E aí já tive clientes de a gente perceber que havia um vazio ali na área fé, que é crer, e como eu falei, pode ser crer na ciência, não precisa ser em Deus, né, num Deus. Mas, então, assim, a gente foi trabalhando isso, sobre crer em algo, né, acreditar, em se conectar com algo, o quanto que isso é importante, faz parte. Uma boa noite de sono, por favor, mas assim, o sono, eu costumo dizer que ele é o pai da saúde mental, porque a pessoa ela pode não ter, como a gente falou, os fatores psicológicos, biológicos, sociais. A pessoa pode ter uma genética maravilhosa, assim, de não trazer nada de nenhum papai, nem mamãe, que tem nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nem nada. Mas se ela começar a desregular o sono dela, a saúde mental dela, talvez não de uma forma crônica, mas de uma forma ali pontual, a saúde mental dela pode sim ficar muito afetada. Então, cuidem do sono. Olha, eu sou muito respeitosa, como eu falei, porque eu acredito que o sono é o pai da saúde mental. Então, eu sou muito respeitosa e incentivo profundamente que as pessoas com quem eu convivo, até no meu meio pessoal mesmo, elas sejam muito cuidadosas com o sono delas, porque é uma diferença, e a diferença é muito rápida no resgate da saúde mental quando se reajusta o sono. Família, e com todo respeito ao que você considera família. Sei que nem sempre a família é um local de acolhimento, apoio e um local realmente onde as relações sejam as mais saudáveis. Se esse for o seu caso, eu sinto muito se for, mas se esse for o seu caso, tudo bem se você, de repente, procurar, então, numa comunidade que seja a religião, né, ou com amigas, esse lugar para você se amparar. Mas se esse não é o seu caso, você realmente tem uma família que te ampara, que te acolhe, que te recebe, conte com a sua família, tenha tempo de qualidade, esteja ali, se abra para eles, tá? Um trabalho também, né? Um ambiente de trabalho saudável, claro que contribui mesmo. E existe, tá? Porque pode ser que você esteja saindo de uma empresa para outra e todas elas sejam opressoras, disfuncionais, e você tenha tomado como verdade absoluta que não existem empresas que o ambiente seja saudável.
Ok, pode ter uma pessoa ou outra que realmente seja mais desafiadora, mas existem, mesmo nas empresas saudáveis, né? Às vezes tem uma pessoa ou outra, mas existem empresas, sim, que elas prezam, elas tá ali no valor, na missão, na visão, missão e valor da empresa e também nas ações do dia a dia, o cuidado com o colaborador. Existe. Se cuidar aqui, né? Até eu coloquei aqui essa mulher sentada na posição de yoga, de meditação, desculpa, mas não precisa ser só meditação. Eu, particularmente, eu considero minha meditação quando eu estou fazendo atividade física na natureza. Ali eu sei que eu entro no estado meditativo. Então, é encontrar um momento, de preferência diário, onde você entre em contato consigo. Que seja através de uma respiração de 5 minutos, uma respiração consciente de 5 minutos, que seja através de um diário, que seja através de oração, mas tirar um momento para você se conectar com você mesma, né? Ou a própria meditação, você se conectar com você mesma. Isso também previne o déficit da saúde mental. E atividade física? Atividade física, assim como o sono, comprovadamente faz diferença. Novamente, trago aqui falas de algumas clientes minhas que até dizem: Aline, eu não suporto atividade física, mas eu sei como eu fico melhor quando eu faço. Porque uma semana que eu não consiga fazer pelo motivo que for, né, eu reparo como eu fico mais irritada, mais fechada, mais ansiosa, porque eu não fiz atividade física é essa que eu nem gosto tanto, né? Não fiz atividade física, como isso realmente me afeta. Então, aqui estão alguns pontos comprovados pela ciência, né? Através de diversos estudos científicos e sociais que comprovam que isso aqui é uma manutenção sem necessidade de remédio para a sua saúde mental. Agora eu quero falar com vocês sobre quais são os obstáculos, né, nessa, então, transformação da saúde mental na população, né? E agora não só até dentro das empresas, mas na comunidade, na sociedade de uma forma geral. Quais são os obstáculos que eu também percebo, né, percebo aqui nos atendimentos, de forma empírica, eu percebo esses obstáculos. Eu vejo 3 obstáculos para que a gente consiga tirar aquele número ali de 1 bilhão no mundo de pessoas e começar a cair significativamente. Já começamos algum movimento? Já começamos, mas ainda muito timidamente. Então, quais são esses 3 pontos que eu vejo? O primeiro até usei a palavra aqui já hoje, né? O primeiro ponto é a ignorância. Ignorância no sentido realmente de não conhecer o que é saúde mental, como ela afeta, como ela fica em um indivíduo quando está em déficit, né? A saúde mental está em déficit, como esse indivíduo fica, ele se comporta, se manifesta. Então, um primeiro ponto é a ignorância, né? A pessoa desconhecer e às vezes, assim, se preferir até se afastar daquele outro indivíduo do que falar assim: peraí, tem alguma coisa acontecendo ali, tá estranho. Eu acho que eu vou dar um toque nele para ele procurar uma ajuda profissional, porque não está muito bem, né? Quem tem essa visão são pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. E como eu falei, isso não tem nada a ver com o nível cultural, social, econômico de um indivíduo. Não tem. Então, tem muitas pessoas que só percebem que o outro está estranho e preferem se afastar, ficam irritados, até impacientes, e se afastam. Então, o primeiro ponto, o primeiro obstáculo para a gente transformar aquele número que a Organização Mundial de Saúde apresentou para a gente é o conhecimento, as pessoas terem mais conhecimento, porque ainda estamos muito ignorantes. O segundo ponto é o preconceito. Claro que o preconceito anda de mãos dadas com a ignorância, de novo, ignorância não no sentido pejorativo, né, com a falta de saber. Então, o preconceito é um outro ponto muito forte, que faz até com que as pessoas, assim, às vezes, já vi também situações assim, de pai vendo filho com depressão, e o pai só fala: ele tá com preguiça, né, ele tá, como eu falei, anda de mãos dadas com a falta do saber, falta de conhecimento, anda. Mas o preconceito, ou de falar assim: nossa, não é depressão não, isso não é depressão não, não é isso não. O preconceito ainda é muito forte, e certa vez até escutei uma frase, eu estava vendo uma entrevista, escutei uma frase de até uma repórter, que estava dizendo: se a depressão sangrasse, as pessoas iam ver o quanto ela machuca. Mas é isso, a depressão, ela não sangra aqui, ela sangra aqui, ela sangra aqui.
E como só e internamente são em dois órgãos muito delicados, muito importantes. Mas como é internamente, as pessoas não veem e muitas não conseguem acreditar que realmente o outro está sofrendo. Então, esse é o segundo ponto, que é o preconceito. E o terceiro, que até esse também eu reparo assim, muito empiricamente, muitas empresas, elas têm ali na missão, visão, valor delas, né? Realmente tem um comprometimento ali com o colaborador, cuidar da saúde mental do colaborador, mas isso ainda está no papel. Na prática, você vê que aquele que não atende aquele colaborador que não atende o telefone num sábado, na segunda-feira ele é mal falado pelos outros colegas, sabe? Ele ainda existe ainda uma pressão social de que você tem que dar conta, você tem que produzir, você tem que, né, trabalhar severamente como todos nós estamos trabalhando. E muitas vezes, como eu falei, eu vejo isso acontecer dentro, porque eu dou consultoria para empresas, né, e tenho clientes que trabalham em empresas e trazem esses relatos. E falam, não, realmente tenho essa política, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente se reúne para falar sobre isso, mas nos outros dias do mês, né, realmente é um clima de muita opressão. Então, a teoria ou o desejo ainda não está casado com a prática. A gente precisa acelerar isso um pouco mais para que esse número de 1 bilhão de pessoas no mundo não passe para 2 bilhões e continue aumentando, que é assim que tem sido, mas que a gente consiga regredir esse número. Diagnóstico. Só quem pode dar diagnóstico é profissional da área de saúde mental. Um psicólogo, um psiquiatra, uma fono, um neuro, às vezes uma equipe multidisciplinar. Eu, quando vou dar diagnóstico, eu faço questão, né, num cenário que seja possível, claro, eu faço questão de conversar com o psiquiatra que está atendendo aquele cliente, para que a gente troque ali, né, às vezes, então, acaba virando uma equipe multidisciplinar, cuidando daquele cliente, e aí sim, juntos, nós falamos assim, então realmente a gente pode dar esse diagnóstico aqui para esse cliente. Diagnóstico a gente não pega na rede social. A gente não entra no Google para ver o que o Google fala, e aí olha para o lado e fala assim, fulano tem TDAH, fulano tem transtorno de personalidade narcisista. Não é assim. Se um profissional da área de saúde estuda anos e conta com a opinião de um outro colega que também estudou anos para fechar um diagnóstico, não é um parágrafo de rede social que me permite virar para uma outra pessoa e falar que ela tem algum tipo de transtorno, tá? Então, você pode começar realmente, como eu apresentei aqui hoje alguns sintomas, né? Se você percebe isso em você ou em alguém conhecido, você pode sugerir essa pessoa, algum familiar, né, muito próximo, que fala, olha, fica atento, olha, repare aquilo ali, essa pessoa, né, ela está com um comportamento diferente. Mas se você não é da área de saúde, você não pode ser você virar e falar assim, eu acho que você é autista, hein? Eu acho que você está com TDAH, hein? Tá? Então, até que a gente seja mais cuidadoso também com o outro, porque sair rotulando o outro, ainda mais com um transtorno mental, é muito grave, é muito forte para quem recebe. Até nós, quando a gente vai dar um diagnóstico, a gente dá com cuidado, a gente tem uma sessão só para isso, eu virar e falar assim, você tem TDAH, hein? Acho que você tem autismo. É preconceituoso, tá? E como é que se dá o tratamento? Claro que para cada tipo de sintoma, ou para cada tipo de quadro, ou seja, se é um quadro de ansiedade, se é um quadro de depressão, ou se é um quadro de burnout, né, o tratamento vai ser específico para cada quadro. Mas, além dos tratamentos que contam com terapia, né, na verdade, terapia, ninguém precisa fazer o tempo todo mundo o tempo todo terapia, não. Eu acho que você tirar aí realmente uns 6 meses, mesmo você que não esteja com nenhum, não se sentindo disfuncional em nada, tirar 6 meses para fazer uma terapia para se conhecer é sempre válido. Mas se você percebe sim que você sentia, nossa, antes eu estava me sentindo assim, a minha vida era mais leve, era mais fluida, e agora minha vida está muito pesada, eu não estou conseguindo mudar, fazer diferente, realmente a terapia é muito indicada para você. E aí tem algumas linhas, tem a psicanálise, tem a TCC, tem algumas linhas que você pode contar para se autoconhecer, veja qual que você se identifica mais, ou o profissional ou a profissional com quem você se identifique melhor. Mas, então, para além de terapia, né, que até é um ponto que até tem
aqui uma ilustração, né? Que um tratamento é a terapia, o outro é o sono também. Então, sono é para prevenir, sono é para manter, sono é para tratar. O sono regulado, um sono reparador é fundamental. Atividade física, novamente, sim, atividade física eu prescrevo como forma de tratamento para a saúde mental, até mesmo a pessoa com déficit na saúde mental, a atividade física, ela recupera, isso também comprovadamente. Alimentação, boa alimentação, também comprovadamente são remédios naturais, remédios que a natureza dá para gente, de forma muito mais barata, de forma até gostosa também, né? Uma boa alimentação, ela é capaz até de regredir significativamente os sintomas de uma depressão, mesmo sem remédio. Porque a depressão, ela é uma inflamação. E se você começa a reduzir os alimentos que te inflamam, você também, consequentemente, reduz os sintomas ou aquilo que facilita que você venha a ter os sintomas da depressão. Remédio, em alguns casos a gente, né, claro, passando para os meus colegas psiquiatras, mas é preciso prescrever medicação, e por mais que eu seja uma pessoa super assim, mais natureba e que evito tomar remédio à toa, eu vejo quanto que remédios, claro, os específicos, prescritos para aquela pessoa, para aquele indivíduo, por um profissional da área de saúde, né? Não é tomar o remédio da colega, da vizinha, fez bem para ela, vou tomar também aqui. Não. Então, quanto que realmente o remédio ele dá uma qualidade de vida para muitos clientes e que durante em vários momentos a gente usa aquele remédio realmente por um período, um determinado período, com data fim. E depois a gente continua na terapia, atividade física, alimentação, né, um sono de qualidade, a gente continua com esses outros elementos aqui. Mas o sono, como ele ajuda a pessoa a fazer as conexões de uma forma diferente, então remodular, né, a forma de ver o mundo, e aí sim voltar a ficar num estado mais equilibrado. E, por último, porém não menos importante, como já dito também como precaução, ter o seu momento. Ter um momento para você, que isso seja com amigas, seja num diário, seja fazendo atividade, uma yoga, que seja você meditando, que seja você, entre em contato com você. Tenha momento com você, que sejam 5 minutos de respiração. Tenha o seu momento. Se relacione com você. Essa é a primeira relação da sua vida, a mais longa de todas, e a que muitas vezes a gente deixa de lado. Não é porque você se olha no espelho, passa um batom ali, né, rapidinho antes de ir para o trabalho, significa que você esteja se relacionando com você. É um outro tipo de relação, tá? E deixo aqui as referências bibliográficas, especialmente da parte de dados e estatísticas. Era isso que eu queria passar para vocês sobre saúde mental, burnout, ansiedade e depressão. São três quadros diferentes, mas que muitas vezes andam de mãos dadas. E eu desejo que você cuide da sua saúde mental, você se priorize, você não acha que isso é frescura, que você não tenha preconceitos e que você ajude, você se cuidando, ajude a trazer outras pessoas para um número menor do que 1 bilhão de pessoas, que a gente realmente consiga diminuir cada vez mais esse déficit na saúde mental, para que o mundo inteiro viva melhor. Era isso que eu queria passar para vocês, estou à disposição. Muito obrigada.